Esqueça a palavra digital. Pense em redes de pessoas e coisas conectadas. Meio estranho eu falar num curso de transformação digital, de evolução de negócios, para esquecer a palavra digital. Mas por que eu falo isso? A gente às vezes fica muito obcecado pelo digital e a gente esquece quem usa. E a gente tem agora as tecnologias 5G, que mais dia menos dia elas já estão em teste no Brasil, que elas vão conectar, além das pessoas, as coisas. Então, não basta o digital, ele cada vez mais vai permear tudo aquilo que a gente faz. Então, não basta ter uma cabeça digital ou uma cabeça de tecnologia, mas a gente vai precisar cada vez mais conhecer as pessoas, suas relações e como elas operam com as coisas que as cercam. Existem três tipos de empresa. Aquelas empresas tradicionais que foram criadas antes da época digital, as empresas que já foram criadas na época digital, principalmente startups, grandes empresas de tecnologia, e as empresas que foram criadas lá atrás e estão fazendo essa transição. A gente tem esses três modelos. Quando a gente olha do ponto de vista de negócios, a gente sempre teve muita preocupação em olhar um contexto previsível. Então, quando eu fazia planejamentos nas empresas que eu trabalhava, eu estávamos acostumados a fazer planejamentos de 3 anos, 5 anos, e eu ainda escuto isso por aí. Agora, eu pergunto para você, qual que é a efetividade ou qual que é o custo-benefício de você fazer um planejamento de 5 anos para o seu negócio? No mundo que em uma semana, 1 mês, 6 meses, pode mudar completamente. O que adiantou todos aqueles planos de 5 anos, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia? Foi tudo jogado fora. E depois que aconteceu esse evento, era possível retornar ao passado com aquele mesmo plano ou eu precisei recalibrar tudo? Então, se antes tínhamos um alvo móvel, então, por exemplo, se eu era o segundo lugar no negócio, em determinada categoria, eu olhava o meu concorrente e, olha, eu preciso ver aonde que ele está indo, o que ele está fazendo. Hoje, a gente vive num mundo impermanente, imprevisível. Temos um alvo móvel, não é mais um alvo fixo. Eu não tenho mais, aquele é meu concorrente. Imagina os fundadores e os presidentes de hotéis como Sheraton, Hilton, Radisson. Eles eram muito tranquilos dentro do negócio, porque o mundo dos negócios de hotéis era, eu preciso ter muitas propriedades, onde tem fluxo de viajantes ou fluxo de turismo, e eu estou tranquilo. De repente, 3 pessoas criam um negócio chamado Airbnb. O Airbnb estava no radar estratégico dos donos de hotéis? Certamente não, porque o mundo é impermanente e imprevisível. A tecnologia empoderou essas pessoas e, de repente, o concorrente surgiu. Então, o seu concorrente talvez possa nem ter sido criado ainda. Então, hoje vivemos sob um alvo móvel. Muito importante a gente ter essa habilidade e capacidade de estar sempre mudando, replanejando, recalibrando os negócios. Durante 15 anos, eu liderei transformação digital no Brasil e na América Latina em grandes empresas. E essa experiência me fez encontrar 4 pilares importantíssimos antes da gente iniciar uma jornada digital, uma jornada de transformação. O primeiro deles, a razão geradora. A razão geradora de uma transformação digital não pode ser a matriz lá da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, demandou que eu preciso fazer uma transformação digital. Não pode ser, porque eu preciso fazer, porque todo mundo está fazendo e eu preciso fazer. A razão geradora, ela sempre precisa estar fora da empresa. E por que eu digo isso? Porque se ela estiver só dentro da empresa, significa que eu estou com o olhar de dentro para fora. E uma transformação digital, ela é necessária para que eu me adeque à cultura, à forma como as pessoas convivem. Eu estou servindo o meu consumidor, o meu cliente. Eu estou entendendo como a sociedade, como o mundo dos negócios funciona e eu estou fazendo catch-up. Eu estou literalmente me adequando a como o mundo funciona.
Então a razão geradora ela precisa estar fora da empresa. Se ela está só dentro da empresa, pode ser um problema, porque aí vão ser necessários muitos alinhamentos, vêm mandatos de fora, muita resistência, muita confusão, muitos anticorpos. Razão geradora número 1, de fora para dentro. Uma transformação digital é um assunto de negócios. Eu sei que aqui a gente está numa conversa sobre tecnologia, mas não pode ser um tema de tecnologia. Por que eu digo isso? Se vir um tema de tecnologia, eu posso buscar as melhores tecnologias, eu posso investir todo o meu capex em todas as tecnologias que eu quiser. Mas o que vai acontecer? Eu não estou olhando para as pessoas. Eu posso ter aqui um foguete, mas eu não sei quem pilota o foguete. Eu não sei para que eu vou usar esse foguete. Então, é um tema de negócio. Qual que é a razão de eu fazer uma transformação digital? O que isso vai servir para o negócio? O que isso vai me ajudar a conectar com o meu público, com o meu consumidor, com o meu cliente? Empresas de consumo têm feito transformação digital um pouco mais lenta. Empresa de serviço ou se transforma ou para de conversar com o seu cliente. Então, para quem está numa empresa de consumo, por exemplo, recomendo bastante conversar com pessoas de empresas de tecnologia, com empresas de serviço, que são bem mais ágeis nas modelagens e em suas transformações. Terceiro pilar importante, uma transformação digital requer uma transformação cultural. De novo, não é um tema de tecnologia, é um tema de pessoas. Você pode ter o melhor mandato, o melhor pote de dinheiro, ser a empresa líder do mundo, ter a melhor tecnologia. Se culturalmente não existe uma transformação, vai ser bastante complicado, porque é uma forma de trabalhar diferente, é uma agilidade diferente, é um olhar de fora para dentro que a gente não está acostumado. Então, a cultura da empresa precisa evoluir, a cultura da empresa precisa ser transformada, as pessoas precisam caminhar. Existe um ditado que eu gosto muito, a força da corrente se dá pelo seu elo mais fraco. Não adianta eu tentar esticar uma corda, esticar uma corrente, se eu tenho um elo fraco. E o que eu quero dizer com isso? Se culturalmente eu não ajudei as pessoas a evoluírem, olha, o negócio precisa sair do ponto A para o ponto B, independente, melhor tecnologia, melhor salário, melhor tudo, não vai rolar. Então, a transformação cultural, antes da transformação tecnológica. E o quarto e último pilar, não menos importante, é uma transformação digital não é um projeto. Estamos acostumados em projetos de inovação, de intraempreendedorismo, mas uma transformação digital ela tem início, tem meio, mas ela não tem fim. Por quê? Porque o mundo vai seguir se transformando. Então, não é uma transformação digital, eu não vou levar a empresa do ponto A para o B. Quando eu chegar no ponto B, o mundo foi para o ponto C, ou de repente está no ponto D, ou no E, ou no F. Eu preciso seguir evoluindo. Então, transformação digital, por isso que eu não acredito muito em posições digitais dentro da empresa, mas que uma empresa ela precisa culturalmente evoluir. Digital é como se fosse um manto ou uma roupa que a empresa precisa vestir. Por isso que tem a ver com cultura. Porque eu vou entrar numa transformação, eu vou aprender, vou ter desconforto, vou errar, vou acertar, vou começar a experimentar falhas, vou evoluir como negócio, mas isso nunca terá fim. Não é um projeto de começo, meio e fim. Para uma transformação digital, eu queria propor um checklist para a gente olhar organização, cultura e processos. Vamos examinar cada um desses três. Primeiro deles, organização. Aonde que a sua empresa, o seu negócio está? Ele pode estar em 4 momentos. Ou ele está no momento de sobrevivência, de preservação, de exploração ou de disrupção. Quais são as diferenças desses momentos de negócio? Lembra que a gente falou, contextos diferentes requerem soluções diferentes. A gente não está mais no mundo onde a gente tinha um mapa para saber tudo o que a gente precisava fazer. Hoje a gente precisa se guiar com uma bússola. Logo, que momento que está o meu negócio, o que eu preciso fazer, qual que é a abordagem, a melhor abordagem para uma transformação digital. Segundo ponto, cultura. Cultura, uma empresa, ela precisa de como eu falei, as 4 razões, né, os pilares, ela precisa de transformação cultural.
Para quem me pergunta, mas a cultura da minha empresa, eu não sei identificar a cultura da empresa, eu vou dar uma dica para você. Como você lê a cultura da sua empresa? Como você sabe qual é a cultura da sua empresa? Volta para a primeira semana, para o primeiro mês da pandemia, quando a decisão foi todo mundo tem que trabalhar em casa. Ali você teve uma amostra da cultura da sua empresa, do seu negócio. Por quê? Em momentos de grandes crises é onde a gente vê como as pessoas se comportam de verdade. Cultura, para mim, não é aquele quadro que está na parede, não são os valores que ficam lá. Cultura é o conjunto de pessoas que forma uma determinada empresa. É essa consciência coletiva. Como essa consciência coletiva opera em momentos de crise. Como, por exemplo, quando você tem um concorrente, um desafio de negócios. Então, determinado concorrente entrou com um novo produto, baixou muito o preço, ganhou um grande cliente. Isso é um momento de ameaça. Como que a cultura da sua empresa, o que acontece com o negócio? Qual que é a característica? O negócio se recolhe, o negócio vai para cima, o negócio pensa, o negócio é mais agressivo, mais conservador. Isso é cultura. E quando a gente traz uma transformação digital, nós vamos mexer, impactar na cultura, porque é uma mudança da forma do negócio funcionar. É uma mudança da forma das pessoas, dessa consciência coletiva a operar. A gente sai daquele modelo de comando e controle de uma liderança mais autocrática para uma liderança mais de colaboração. Eu gosto muito de recomendar uma leitura para você que curte o tema liderança, o Nassim Taleb, O Líder Antifrágil. A liderança que empresas que estão passando por transformações digitais, transformações de negócio, e eu diria que hoje quem não está passando está ficando cada vez mais para trás, é o livro O Líder Antifrágil, porque a gente sai dessa liderança autocrática e vem para uma liderança colaborativa, uma liderança que escuta, uma liderança que acolhe, uma liderança que tem valores mais femininos, de acolhimento, de entendimento, de contexto e menos de grandes certezas. Uma liderança que se adapta, uma liderança que não necessariamente é flexível. O flexível é aquele que eu vou para o lado e volto para o mesmo lugar. A liderança que se adapta é aquela liderança que entende contexto. Eu entendo que eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso evoluir, ir para a esquerda e para a direita, ficar mais quente, mais frio, mais próximo, mais distante. Mas eu me adapto. Eu sofro uma metamorfose à medida que o mundo dos negócios vai se transformando, crescendo. E o terceiro ponto, vamos falar sobre processos. As empresas, principalmente as empresas médias, grandes, multinacionais, processo, nunca fui, nunca serei contra processos, contra fluxos. Porém, eles geram uma determinada letargia. Eles também, o controlar é contrário à agilidade. Então, precisa existir um ponto de equilíbrio entre o que eu preciso controlar versus onde eu deixo um pouco solto. Porque uma transformação digital, uma inovação de negócios, uma evolução dos negócios vai demandar novas formas de fazer as coisas. E novas formas de fazer as coisas geram desconforto, vão gerar falhas. E se os processos forem muito rígidos, a empresa, o negócio, o sistema não vai dar essa maleabilidade que é necessária para se fazer uma transformação digital. Sou muito fã das metodologias ágeis, mas eu também faço aqui uma provocação, uma observação, como você preferir. Algumas empresas adotaram as metodologias ágeis, mas tropicalizaram para o seu modo de entender, de traduzir as metodologias ágeis. E a metodologia ágil, se você olha o Manifesto Ágil, ele tem alguns princípios. Eu queria citar dois deles aqui. Um deles é, na metodologia ágil, eu reúno pessoas, apenas pessoas, que terão o talento para resolver determinado problema. Eu dou a missão para essas pessoas e liberdade. Ou seja, eu estou trabalhando num sprint, num projeto, eu dou liberdade, não tem cargos, não tem lideranças dentro daquela mesa. E tem os talentos e as habilidades necessárias para solucionar o problema. O que geralmente acontece tradicionalmente numa empresa? Eu preciso fazer uma inovação, um projeto. Eu preciso chamar o fulano da área, mas eu preciso chamar o ciclano da outra, porque senão ele vai ficar chateado. Mas e tem o outro que eu preciso chamar. No final você tem 30 pessoas em volta da mesa
quando você precisa da habilidade de 5 delas. O que você está gerando? Você está gerando procrastinação, você está gerando lentidão, você está trabalhando num processo que não funciona mais. Para responder a novas perguntas, nós precisamos aplicar processos novos. Não adianta eu trabalhar em processos seculares que eu aplicava quando o mundo era mais lento. Ele respondia a atuações mais vagarosas, a ciclos mais longos. Hoje os negócios demandam ciclos mais rápidos. E para ter ciclos mais rápidos, quem está em negócios mais estruturados, em empresas mais estruturadas, olha para o mundo startup. Por que o mundo startup é tão ágil? Porque eu reúno as pessoas necessárias para resolver determinado problema. E aqui entra um tema de liderança. Porque a liderança tem que entender e tem que apoiar esse modelo. Por quê? Porque eu não vou mais chamar todo mundo que precisava chamar, ou que eu chamava antes. Agora eu chamarei quem vai contribuir para aquele determinado problema. E tá tudo bem, gente. Vai dar certo, acredita em mim. Se a gente sabe, então, qual que é o modelo ou o momento da minha empresa, temos aí consciência do checklist, dos 3 grandes pontos. Vamos olhar agora por que algumas transformações digitais elas não acontecem ou elas acabam falhando. Eu queria falar para você que está me escutando quais são as 4 armadilhas mais comuns de uma transformação digital. A primeira delas é sobre pessoas. Muito comum, e escutei muito, ainda escuto, olha, eu preciso ter um exército de pessoas digitais, um exército de pessoas muito novas, ou um exército de pessoas que saibam de tecnologia na minha empresa. A minha experiência diz que isso não é uma solução, porque quando a gente precisa inovar e se a gente quer fazer uma transformação digital, de novo, a gente está fazendo uma transformação para olhar como o mundo é e para levar a empresa mais próxima das pessoas. Logo, eu preciso refletir o mundo e a sociedade como ele funciona. Então, quais são as pessoas, quais são os comportamentos, que tipo de gente que tem lá fora? Eu preciso trazer essas pessoas para dentro. E aqui importa menos o conhecimento de tecnologia. Aqui eu preciso menos pessoas super espertas ou super incríveis em programação. Mas eu preciso sim de pessoas que consigam viver, planejar e fazer negócios em um mundo 100% digital. Então, eu não preciso de um exército digital, mas sim de pessoas que consigam operar no mundo digital. Pessoas que não sejam flexíveis, mas que sejam adaptáveis. Pessoas que cresçam, pessoas que estejam em aprendizado constante. Pessoas curiosas, pessoas insatisfeitas, inconformadas, em constante movimento. Então, o tema pessoas é um tema muito importante. Claro, existirão as pessoas que eu chamo até dos anticorpos, que são aquelas pessoas mais resistentes, mais cautelosas. E esse tipo de comportamento é importante também numa transformação digital, porque não adianta, você que está me assistindo, imagina uma empresa onde só tenham exploradores, ou imagina uma empresa formada por Elon Musks, ou pessoas extremamente agressivas, arrojadas, que vão com tudo sem medo de nada. É bom? Provavelmente não. Essa empresa vai ter poucas chances de sucesso. Assim como uma empresa onde só tem pessoas resistentes. A combinação é muito importante. A pessoa arrojada, ela vai sempre levar o negócio, ela vai provocar o negócio adiante. E a pessoa mais conservadora, mais travada, ela vai sempre dar um lastro importante para a empresa encontrar o seu prumo, encontrar o seu modelo, a sua velocidade de transformação. Mas acessar os talentos, acessar as pessoas e entender o momento da empresa, qual que é o salto, qual que é o movimento que eu preciso fazer como negócio e como estão as pessoas. As pessoas estão preparadas para fazer esse salto? Talvez, ou muito provavelmente, eu preciso dar condições para as pessoas. Lembra o que eu falei, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Uma transformação digital de sucesso, ela começa nas pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia, sem as pessoas não vai rolar, acredite. Uma baita armadilha para um processo ou para uma jornada de transformação digital. Segunda armadilha, falta de alinhamento interno. O que eu quero dizer com isso? É comum, principalmente em empresas multinacionais,
vinha uma demanda, olha, você precisa investir tanto em digital, você precisa fazer determinada coisa, vem como um mandato. Ou seja, eu estou tentando gerar uma transformação de dentro para dentro. Complicado. E aí geram os alinhamentos, porque determinada área está liderando, mas espera aí, quem que é responsável por dados? Ah, mas tem a área de tecnologia que quer levar para cá, mas tem o marketing, mas tem vendas, mas tem o e-commerce. Digital não é uma área da empresa, digital é uma mentalidade do negócio. Então, se começa nas pessoas, eu preciso entender que digital é como se fosse, de novo, uma roupa que o negócio vai vestir. Logo, eu preciso pensar digital, eu preciso pensar em pessoas, preciso pensar em redes. O que eu estou fazendo? Como eu alinho todo o meu negócio? Isso não é responsabilidade de uma área, é responsabilidade da empresa. Se isso não for entendido, alinhamentos internos não acontecerão. Muita dificuldade, muita fricção, muitos anticorpos surgindo para tentar combater novas ideias, muito desconforto. Isso é uma baita armadilha também. Terceira armadilha, pensar que a sua empresa, o seu negócio é autossuficiente. O que eu quero dizer com isso? Nossos negócios foram criados no modelo mais vertical. Então, se eu estou, por exemplo, quando eu trabalhei na Nestlé, eu estava um dos maiores players ou empresas de nutrição, alimentação e bem-estar. Domina muito essas três áreas, esses três ecossistemas. Mas será que ser o melhor em nutrição, alimentação, saúde e bem-estar é suficiente? Talvez não. Eu preciso entender de moda, preciso entender de o que as pessoas estão consumindo, entender a sociedade, entender de tecnologia. Por que eu preciso entender de moda? Por que eu gosto de citar o exemplo da moda? Repara que os desfiles de moda, eles antecipam tendências que vão acontecer um ano depois. O que a pessoa que está fazendo a criação está olhando? Ela está olhando o que está acontecendo na fábrica social, no tecido social. O que as pessoas, o que elas estão despertando, quais são os seus interesses, qual que é o contexto social. E está trazendo isso da forma, da maneira da pessoa se vestir, como oferecendo isso, servindo as pessoas, traduzindo essas inquietações, essas manifestações culturais num produto. Na empresa não é diferente. Então a gente não pode pensar que os nossos negócios são autossuficientes. Toda a tecnologia, todo o conhecimento, todos os recursos financeiros, materiais, humanos eu tenho dentro do negócio. Vivemos numa época de colaboração. É cada vez mais importante a gente buscar soluções no ecossistema. O líder que se adapta é aquele líder também que busca referências, busca estímulos, vai aprender com quem faz melhor, não tem medo de se colocar numa posição frágil, de olha, eu não sei, me ajuda. Muito importante, outra baita armadilha. E uma quarta armadilha, não menos ou mais importante, é o envolvimento da liderança. Por quê? Lembre-se que a gente está entrando, levando a organização num processo ou numa jornada que tem início, tem meio, mas não tem fim. Então, o papel da liderança vai ser criar as condições para que o meio, a parte de baixo da pirâmide, consiga errar, consiga fluir, consiga aprender, consiga se desenvolver, para que eu consiga trazer talentos que vão me ajudar nessa jornada digital, para que eu consiga desenvolver talentos que vão se adaptar e ajudar a empresa a levar essa jornada digital. Logo, o envolvimento da liderança é fundamental. Não adianta vir um mandato e a liderança não comprar. A liderança precisa comprar de A a Z. E para finalizar, eu deixo mais do que uma pergunta, uma provocação para você. Transformação digital, transformação de negócio, inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo, todas essas palavras, elas trazem desconforto, porque nós vamos entrar num espaço diferente de negócios, nós vamos entrar num espaço diferente como profissionais, nós vamos tomar riscos. Como você encara a falha? Como você encara o risco? Tá com medo? Minha provocação para você, vai com medo mesmo. O mundo não vai esperar. Assumir ou não assumir um risco hoje pode ser o seu maior risco.